Fala, torcedor alvinegro, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Fala Léo. Esse é mais um conteúdo sobre o Ceará Sporting Clube, a maior paixão do Nordeste, a maior paixão do povo cearense. Antes de tudo, pedir aquele like amigo, aquele like parceiro, é o que a gente pede a você. O like é gratuito, não custa nada, custa 1 segundo do seu tempo. Às vezes você está assistindo ao vivo, às vezes está assistindo gravado, mas vai lá, deixa o likezinho e fortalece nosso canal, joga nosso conteúdo para mais gente, que isso é muito importante para a gente. Falar um pouquinho do interesse do Ceará, falar um pouquinho do Ceará que a gente quer para os próximos anos, né? A gente está aí às vésperas de um processo eleitoral para a escolha do presidente da executiva do clube. O atual presidente, o João Paulo Silva, né? Apesar de dizer que não se candidataria ao cargo, né? E a gente já aprendeu nesse pouco tempo de gestão do João Paulo que a palavra dele é um risco na água, né? Sim, não se escreve o que o João Paulo diz, ele já foi e voltou atrás em vários aspectos. A gente não precisa nem rememorar a questão da aprovação do novo estatuto com o voto do sócio, onde ele dizia que era a favor e depois trabalhou nos bastidores e usou um subterfúgio de dizer que não, eu sou a favor, mas não do jeito que passou. Então, assim, a gente sabe que não pode confiar na palavra do João Paulo. E como não podia ser diferente, ele garantiu que não seria candidato, mas saiu candidato do bloco de oposição, né? Tendo como seu primeiro vice o doutor Hernando Uchoa. Então, o João Paulo segue buscando sua reeleição, né? Ele deu a finalização, a sequência ao mandato do Robson de Castro, né? É impossível dissociar o Robson do João Paulo. Então, o João Paulo busca seu mandato, a sequência, a extensão do seu mandato, confiando aí no lado conservador, no lado centrão ali do Conselho do Ceará. Do outro lado vem o Pedro Gabriel, que já foi candidato, já foi adversário do João Paulo na última eleição, e eu acho que a gente vê um Pedro Gabriel diferente. A gente vê um Pedro Gabriel um pouco mais conhecido da torcida do Ceará, ele que era um completo novato, um completo estranho para a torcida do Ceará, teve que se apresentar e num curto espaço de tempo ali tentar se viabilizar como um nome à presidência da executiva. Algo que pesa contra o Pedro Gabriel, né, assim, pelo perfil conservador que tem o nosso Conselho Deliberativo, é a juventude, né? O Pedro Gabriel é um cara de 33 anos, é um cara muito novo, mas é um cara que tem sua vida profissional estabilizada, né? Um cara empresário, tem várias empresas, pai. Eu acho que não precisa provar a ninguém. Eu acho que se você for comparar, inclusive, a trajetória profissional dos dois, apesar do João Paulo ter mais idade, eu acho que a gente pode falar que o Pedro Gabriel já mostrou ser um administrador muito mais bem sucedido que o João Paulo. Eu acho que não só o João Paulo na sua vida profissional, extra futebol, mas como o João Paulo gestor. A gente pode avaliar o João Paulo também como gestor dentro do Ceará. Eu acho que um dos grandes trunfos aí do João Paulo foi a escolha, né? A escolha, e a gente sabe de que forma essa escolha se deu, do Haroldo Martins. Assim, acho que foi um tiro meio de desespero ali. Como diretor de futebol, eu acho que foi o grande acerto da gestão João Paulo. Fora isso, vários transfer bans, vários processos trabalhistas, eu acho que um prejuízo incalculável que o clube sofreu, como no caso Barleta, e a gente só vai conseguir calcular nos próximos anos, assim, quanto isso foi danoso ao Ceará, quanto isso custou a nossa saúde financeira, além dos transfer bans, além dos arranhões à imagem do clube, além do distrato lá, como foi lá com o último contrato de patrocínio do Ceará, por um descumprimento de cláusula contratual. Então, assim, a gestão do João Paulo, administrativamente, ela é um absurdo, e ela vem sendo trabalhada de várias formas, com vários erros administrativos, na parte comercial, na parte de gestão, e eu acho que a grande parte da torcida do Ceará deseja hoje quebrar o ciclo dos inquebráveis, né? E eu acho que um clube como o Ceará, se ele existisse um conselho de ética mais atuante, ele precisava ser mais atuante, um conselheiro que tenta mover uma ação de cobrança com o clube, como tentou o Ângelo Oliva ali, ele já era para ser submetido a um processo de ética automaticamente, assim, para ser expulso do quadro do clube do Ceará. Não só pela cobrança, mas eu acho pelo momento que ele usou, né, um momento decisivo de reta de Série B, aproveitar disso e jogar mais um clima pesado nos bastidores de um clube que já passou o ano sendo tão bombardeado por transfer ban, dívidas, caso Barleta. Então, assim, o Ceará é um clube que vem tendo a sua imagem manchada pela própria incapacidade dos gestores, né? Então o Pedro Gabriel se apresenta como sendo essa alternativa. Mais uma vez, eu acho que hoje ele é um nome muito mais viável do que era antes. E eu acho que a gente pode fazer uma leitura interessante, porque assim,
a votação do estatuto, ela foi uma votação muito apertada. Ela foi uma votação muito apertada, né? Aqueles 112 avalistas do João Paulo, aqueles 112 que deram uma chancela à manutenção do João Paulo, porque de certa forma o voto do sócio era a certeza que o João Paulo não seria reconduzido ao cargo de executiva, e com isso você veria fora do Ceará outros nomes que a gente não precisa nem citar aqui, a gente sabe quais são. Então, aqueles 112 são a base de apoio ao João Paulo. Mas a gente sabe que desses 112 tem pessoas que votaram apesar de não gostarem do João Paulo, apesar de não quererem o João Paulo na presidência da executiva do clube, votaram por não querer o sócio votando. Votaram por considerar esse sistema, esse modelo do Ceará, com os conselheiros ali elegendo a executiva, o modelo mais adequado. Assim. Sabe que o conselho do Ceará é um conselho conservador. Então, existe a esperança por parte da oposição de que esses que não queriam o voto do sócio, mas também não queriam o João Paulo, que nesse momento se manifestem. Após a manutenção do estatuto como está, os conselheiros elegendo diretamente o presidente da executiva, que eles optem realmente por tirar o João Paulo. Então, assim, nesse momento, é um momento de bastidores, é uma eleição muito sui generis, porque a gente está numa reta final de Série B, e eu acho muito interessante que nesse momento a oposição respeitou esse momento, até por entender que seria usado de alguma forma, se existisse uma campanha nesse momento, seria usado pela situação para conturbar, e a gente sabe que a situação é que fez isso, né? Assim, o João Paulo, no momento de crescimento do clube, anunciou que era candidato. No momento de crescimento do clube, lançou sua chapa já anunciando, falando. Você pode inscrever a chapa sem fazer anúncio, sem procurar a imprensa para trazer isso. Acho que o Pedro Gabriel foi muito discreto, acho que ele foi muito responsável, porque com certeza isso seria usado contra ele para dizer que ele conturbou o ambiente do clube numa reta final decisiva de Série B. Eu acho que é uma eleição sui generis, como eu já disse, principalmente porque vai ser um espaço muito curto entre o final da Série B e as eleições. Um espaço ali de pouco mais de uma semana. Então é muito importante que nesse momento os bastidores do clube estejam sendo trabalhados. Não só pela oposição, como pela situação. Eu acho que é um momento delicado, onde o clube vem de uma fragmentação política e ele precisa ser unido. Ele precisa ser unido. Eu acho que eu vi essa proposta muito clara no que o Pedro Gabriel está apresentando hoje. De não propor rupturas, de não propor exclusões, de propor diálogo, de propor ouvir, né? O Pedro Gabriel que se ofereceu após a eleição passada para compor junto com o João Paulo, para ajudar, para contribuir com o time, com sua experiência com o clube, mas não foi algo que deu uma sequência, né? O João Paulo é um cara que tem esse perfil de ouvir as pessoas, mas não acatar nada do que elas dizem. Ele ouve, ele finge que entendeu e depois ele não aplica nada ou nem avalia que aquilo aconteceu. Então, vai ser uma eleição que muitos torcedores consideram perdida, mas eu acho que por mais que ela fosse perdida, eu acho que ela não é perdida para a oposição. Eu acho que o torcedor precisa acompanhar, porque eu acho que vai ser um ano muito importante de novo contrato de televisão, então a gente precisa estar na Série A para isso. Então a gente precisa decidir os próximos 3 anos do Ceará. Então eu acho que foi muito danoso esse resto de mandato do Robson de Castro cumprido pelo João Paulo e eu não consigo mensurar as consequências de mais 3 anos de inquebráveis. Eu acho que todo modelo administrativo, por mais que ele tenha sido bem sucedido, em algum momento ele se torna obsoleto. Eu acho que esse movimento que começou com o Evandro em 2008 e passou pelo Robson de Castro, e administrativamente todos esses modelos tiveram vitórias, tiveram melhorias, tiveram avanços, mas eles precisaram ser renovados, entendeu? Eles precisavam ser renovados, e eu acho que muito mais o João Paulo, que nem tem nem de perto a capacidade desses outros antecessores. Eu acho que ele é a consequência de um modelo do Robson de Castro, e eu acho que ele precisa sair urgentemente, porque é muito danoso você ter um Ceará se renovando e buscando um novo ciclo de conquistas na mão de um mesmo grupo político. Então, assim, nesse momento tá todo mundo junto pelo acesso. Nesse momento não tem João Paulo, não tem Pedro Gabriel, não tem oposição, não tem situação. Todo mundo é Ceará e a gente tem mais 2 jogos para decidir a nossa vida. Decidir o futuro que a gente quer. E eu acho que nenhuma chapa quer que o Ceará caia para poder ganhar, quer que o Ceará caia para ter mais chance. Eu acho que todo mundo quer o Ceará na Série A.
E eu acho que para a própria posição, ter o Ceará na Série A é muito importante, porque você reconstruir um clube dentro da Série A é muito mais possível, é muito mais viável e ao mesmo tempo é praticamente impossível de você conseguir mensurar o buraco que o Ceará vai estar em mais 3 anos dessa atual gestão. Então é importante que a gente repense o Ceará, é importante que a gente traga novas ideias, que a gente reforce. O Ceará tem muitos setores obsoletos, muitos setores precisando de renovação, e eu acho que essa proposta da oposição de trazer um comitê gestor, de trazer grandes nomes do mercado para agregar, de criar um comitê gestor com novas ideias, com novos processos, com modernização, pode ser a próxima etapa de evolução do Ceará. A própria rivalidade local, ela pode estar em outro patamar com mais 3 anos de João Paulo. Assim, eu acho que a gente hoje tem uma rivalidade que a gente consegue sobressair situações muito pontuais. Eu acho que a gente precisa competir e evoluir pensando dentro do Ceará. O Ceará melhor do que o Ceará de ontem. E eu acho muito difícil o Ceará conseguir isso nas mãos do João Paulo. Então a gente está num momento decisivo, de reta final de Série B, mas um momento de um acirramento político e de uma reta final que pode decidir os próximos 10, 15 anos do Ceará. Então um passo errado hoje é um reflexo que a gente não vai ser capaz mais de medir no futuro. Então é isso. Vamos falar muito de eleição, vamos falar muito de novidades e vamos falar muito do Ceará que a gente espera pra frente aqui no canal Fala Léo. Beleza? Se inscreve, deixa o like, acompanha a gente em todas as redes sociais, YouTube, Twitter, TikTok. A gente vai chegar em todo canto. É um novo passo, é uma nova etapa e é só o começo de um caminho, uma parceria muito grande. A gente conta com vocês para isso. Então deixa o like, segue o canal, compartilha nos grupos e vamos nessa, bora vozão, vamos pra cima.